Chegamos então no livro de Levítico, né? Olá. Nós terminamos então semana passada Êxodo, estamos estudando Levítico. Tem muita coisa interessante, mas eu acho que a gente passando o principal, eu não consegui montar ainda essa semana o gráfico, a parte visual para mostrar um geral de Levítico. Posso mostrar posteriormente para vocês. Mas dá para a gente entender o livro de Levítico, as principais coisas dele, dando uma olhada na estrutura do livro. Levítico, basicamente, tá? Ele é um livro de regras, princípios, leis sobre como o povo deve se conduzir diante de Deus. Só que não só o povo, ele tem uma ênfase também em como deve ser o serviço, né? O serviço religioso lá no tabernáculo, ou na tenda da congregação, como ela é chamada às vezes. Então nós vimos no final de Êxodo que Deus mandou o povo construiu a tenda da congregação como ele determinou, da forma como ele determinou, como tudo fosse feito, e o povo fez. E o Senhor foi lá e habitou no meio do povo. E a história segue em Números. A história do povo de Israel vai seguir no livro de Números e depois Deuteronômio. Levítico está no meio porque ele foi dado ali no Sinai. Inclusive tem texto que diz foi tudo isso que Deus falou lá no Sinai, né, para o povo de Israel. Porque ele vai estipular agora, ele foi colocado exatamente nesse ponto, porque ele vai mostrar como deve ser a conduta do povo na vida religiosa e também na vida civil e questões morais. Tem os 3 pontos que são colocados em Levítico, mas existe uma ênfase nas práticas religiosas, vamos supor, em como o pessoal deve proceder, tá? Eu vou mostrar, eu tenho um PDF aqui, sobre a divisão do livro de Levítico. Deu uma quebrada ali na divisão, a divisão não ficou bem dividida aqui, né? Mas veja só, o livro de Levítico ele é dividido em 6 partes, dá para dividir ele em 6 blocos, como eu sempre quero lembrar vocês, isso é uma sugestão, tá? Alguns livros na Bíblia, existe um consenso da divisão do livro, de como ele foi organizado e estruturado, de como deve ser entendida a estrutura dele para que você possa interpretar. Outros livros, não existe algo tão claro assim e o pessoal debate. Por exemplo, no caso do livro de Levítico, existem algumas sugestões das divisões da organização do livro. E uma das principais é dividir ele em 6 blocos, que são esses 6 pontos aqui, né? O 6º está lá embaixo. É uma forma de tentar resumir e mostrar como está organizado o livro como um todo, para a gente ver ele como um todo e entender as suas partes, né? Então você vê aqui regulamentações para sacrifícios, né, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7. Né? Então esse seria o primeiro bloco, e você tem um cabeçalho para a legislação sacrificial e um cabeçalho para o livro todo, como um todo, né, os versículos 1 e 2. Aí as regras para 3 sacrifícios comuns, que são holocaustos, ofertas de cereais e ofertas pacíficas. A gente vai ver o que significa isso, o que ele está passando aí essas regras. Se você vê no capítulo 1, a partir do versículo 3. Holocaustos são quando você pega animais para o sacrifício. Você vai fazer uma oferta, você vai pegar, inclusive essas ofertas, tem 3 tipos de animais que eles colocam, né? O gado, como um boi, gado miúdo, seria carneiro, cordeiro, e aves. Então você tem esses 3 tipos de animais. Então o sacrifício de animais, que são holocaustos. Aí você tem ofertas de cereais, não inclui animais, são outros tipos de ofertas que são dadas, você tem as regras. Que tipo de cereal? Você vai fazer o farelo de trigo e vai colocar com azeite e tudo, e você tem algumas regras nesse sentido. E você tem as ofertas pacíficas, que elas são denominadas pacíficas, pelo caso seguinte, ela inclui animais, ou pode ter um outro tipo de elemento, mas ela é feita para a comunhão das pessoas.
O que é? É uma oferta feita lá para que o sacerdote faça, mas você traz elementos daquele sacrifício, por exemplo, as partes do animal que podem ser consumidas, e você vai levar para casa para comer com a sua família. Você está consagrando a Deus para ter um momento de comunhão, isso que são chamadas ofertas pacíficas. Tá? Então você tem aí nos capítulos 1 a 3, esses três tipos de ofertas que são dadas. A gente vai falar de algumas outras. Regras para ofertas de purificação. Se cometeu um pecado, você faz isso. É esse tipo de... Tá? Porque aqui você tem holocaustos, ofertas cereais, são todas ofertas. Eu quero fazer uma oferta a Deus. Você não está ali para pedir perdão. São ofertas. É uma coisa voluntária da sua comunhão com Deus, você quer fazer uma oferta a Ele. É diferente de oferta de purificação, que eu preciso me purificar de tal pecado, eu quero me purificar, então Ele vai te dar as regras de como fazer isso. Né? Regra para oferta de reparação também. Eu quero reparar um erro que eu fiz e eu quero como é que eu reparo. Então, um pouquinho diferente nesse sentido. E depois ele termina aqui dando instruções adicionais sobre vários sacrifícios, dando algumas instruções a mais sobre essas coisas aqui. Essas regras, elas servem para o povo saber o que eles devem trazer para o sacrifício, e também elas servem para os sacerdotes. Agora, há uma outra parte, que inclusive essa parte vai entrar agora aqui, que é específica para os sacerdotes, para o povo dentro do templo, as instruções para eles. Tá? Então, a ordenação dos sacerdotes e os primeiros sacrifícios na tenda da congregação, capítulos 8 a 10. Ordenação de Arão como sumo sacerdote, seus filhos como sacerdotes. Aqui vai entrar um bloco um pouquinho narrativo que a gente vai ver. Os primeiros sacrifícios públicos na tenda da congregação, então aqui vai narrar, é só nessa parte, e eu esqueci qual é o capítulo, 20 e pouco, que vai mostrar uma outra narrativa curtinha. Tá? Os primeiros sacrifícios públicos na tenda da congregação e a morte de 2 sacerdotes e as regras dos servidores. Nós vamos passar por esse texto. Acontece um incidente, 2 filhos de Arão morrem, porque eles desobedecem a ordem de como deveria acontecer ali dentro da tenda, e eles morrem. É claro que o Arão ficou chateado que os filhos morreram, mas ele tem que continuar servindo o Senhor. Sobrinhos de Moisés, mas Moisés falou, Deus mandou, é assim, morreu, tudo mais. Né? Então vai acontecer esse episódio, esse daqui, esse e o outro episódio que vai acontecer de... uma pessoa blasfemar contra o Senhor e ser apedrejada, são 2 eventos curtos que são mencionados em Levítico. O resto são regras. Né? As leis sobre a pureza ritual, instruções sobre classificação dos animais como limpo e imundo. Então, esses são os limpos, esses são os imundos. Então, está dando regras para o povo como um geral. Regras de pureza ritual de uma mulher que deu à luz. Instruções sobre o surgimento de lepra. E aí lá, se você ver o texto lá do capítulo 13... eu coloquei lepra até aqui, é só um termo genérico, porque eles vão falar da lepra na casa, né? Eles falam até da questão de purificação da casa. Tipo, se começa a aparecer bolor na parede da sua tenda, você também tem que fazer uma purificação. Tá? Eu falei casa é tenda ali na época, né? Então, existe, daí eles até em alguns textos vão chamar meio de lepra na casa. Então, algumas enfermidades, doenças, problemas que podem surgir, queria, claro, provocar doença no povo. Então, nesse capítulo 13, daí ele vai falar de lepra, sim, lepra na pessoa. Outros tipos, eles falam de, começa a surgir, né, inflama parte da pele. Então, se você vê, você vai chamar o sacerdote, ele vai dar uma olhada, vai ver, e se vê que você está pegando alguma coisa, ele vai mandar você fazer isso. Então, te dá uma série de regras nesse sentido. Instruções sobre impurezas de emissões corporais. Ele fala de emissões corporais porque vai falar da mulher, do ciclo menstrual e do homem, né? Se ele tem, por exemplo, o que tinha a poluição, né? Que é uma ejaculação involuntária. As pessoas, homens que não têm relação sexual, ele chega a um ponto, vamos assim, existe uma tensão, né, da quantidade de esperma que é produzido, e aí a pessoa acaba sonhando à noite e tendo uma ejaculação. Então isso é o que chamam de poluição, e se a pessoa tiver isso, ela tem um ritual que ela tem que fazer para se purificar também. Aqui são dadas instruções.
E aí chega o ponto central, e até os que falam da estrutura do livro de Levítico falam que esse seria, vamos dizer assim, ele está no meio do livro e intencionalmente no meio do livro, que é sobre regras para o dia da expiação. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele e explicar que diferença é essa expiação dos sacrifícios para pedir perdão de pecado. Existe uma diferença clara sobre isso, a gente vai falar. Vamos só terminar aqui a sequência do livro. Né? Então, regras para o dia da expiação no capítulo 16, e agora ele vem falar uma série de regras sobre o viver em santidade. Leis sobre sacrificar os animais domésticos e sobre sangue. Então veja, ele já deu algumas instruções lá sobre sacrifícios e tudo, mas está falando em mais detalhes sobre a importância, sobre a santidade, sobre o que significa e sobre os animais, que tipo de animais, como funciona. Leis que regem a família em geral. Leis sobre coisas bem práticas. Aqui são leis civis que são passadas. Tá? Como o povo deve viver, né? Algumas regras mesmo, leis. Leis e exortações sobre um viver santo, sobre santidade, no sentido moral. Leis com penalidades para sacrificar a Moloque, feitiçaria e ofensas sexuais. Então aqui vai ser falado, né? Aqui você vai passar por textos, até no capítulo 18, vai falar lá sobre os textos que falam sobre a homossexualidade, sobre homem deitar com homem, mulher com mulher, bestialidades, né, relação com animais, tudo isso, essas coisas são tocadas aqui. Eles são às vezes 2, 3 versículos que são mencionados de diferentes assuntos. Regras específicas para os sacerdotes, sobre o viver deles, regras sobre os sacerdotes comerem alimento sagrado, porque ele vai explicar, os sacerdotes comem os alimentos que são oferecidos, animais que são oferecidos no templo, só que tem uma parte que eles podem comer, outra eles não podem comer. A gordura toda deve ser queimada ao Senhor, só que a gordura, não para mim, né, mas para eles, eu acho que para muita gente, é a melhor parte da carne. Então, né, pelo menos é o que dá gosto da carne, talvez, né? Mas tem gente que gosta de comer a gordura mesmo, pegar aquele pedação de gordura e comer. Né? Eu não curto, eu não gosto. E tem gente que a melhor parte tem que ter gordura. Então, e essa gordura tem que ser queimada. Né? Eu lembro muito disso porque quando você vê a história lá dos filhos de Eli, né? Dizendo que os filhos de Eli, o servo deles pegava o garfo e espetava lá e tirava a gordura antes de ser queimada. Né? E a pessoa estava, mas espera um pouquinho, é sacrifício. Falou assim, o sacerdote mandou, você não enche o saco. Né? Mostrando a corrupção deles, de que eles não davam o menor valor para o que estava sendo feito ali. Né? Regras sobre animais aceitáveis para o sacrifício. Já foi falado lá em cima algumas coisas, são algumas coisas repetidas, porque vai falando, o animal tem que ser sem defeito, sem mancha e tudo, uma série de regras, o tipo de animal. O calendário de festivais, as 3 festas principais vai sendo reforçado, porque na verdade o livro de Levítico ele era um manual, vamos supor. Então tem coisas que estão em outros lugares, mas o livro é um manual. E também, às vezes, é isso que também é importante nós entendermos, quando nós vemos no Antigo Testamento repetições de várias coisas, a gente vê repetição porque nós estamos com todos os livros reunidos e a gente tem acesso a eles dessa forma. Muito diferente daquela época, que uma cópia do livro era raridade. Quem tinha a cópia do livro, basicamente todo mundo recebia só instrução oral. Então, para a gente parece repetição, para eles não é repetição. Eles estão com um livro sagrado ali, um livro que é uma cópia que quase ninguém tem. E quando aparece no outro livro é porque foi importante no outro livro para a instrução dele. Né? Regras sobre óleo para o candelabro e pão para a mesa do Senhor. Se você lembra lá, né, tinham as mesas lá no lugar, fora do lugar santo, no átrio, tem já várias mesas, só que essas mesas são para os sacerdotes fazerem os sacrifícios. Cortar o animal, fazer tudo e depois colocar ali para queimar. Lá dentro, no lugar santo, antes do santo dos santos, ele tem a mesa em que tem que ser colocado sempre 12 pães que significam as 12 tribos de Israel. Então, como né? Como deve ser preparado esse pão? Também o óleo, né? Para o candelabro. Então, que tipo de especiaria vai ser colocada naquele óleo? Então, são regras bem claras, bem específicas. Aqui, capítulo 24, um caso de blasfêmia e lei sobre danos pessoais. Então, aqui é uma narrativa pequena de um evento que ocorreu, uma pessoa blasfemou contra o Senhor e foi apedrejada.
O calendário para os ciclos de 7 anos e bênçãos e maldições. Aqui entra aquele ano do jubileu que eu falei para vocês, lembra? A primeira regra, o ciclo de 7 anos, o pessoal tem que, por 6 anos, cuida da terra. Nos 7 anos ninguém planta nada, né? E não cuida da terra. E depois também você vai contar 7 vezes 7, 49. No 50º ano é o ano do jubileu. E aqui aparecem as regras, né? O ano sabático e o ano do jubileu. Nós vamos dar uma olhadinha nele. Alguns mandamentos gerais sobre o culto fiel, sobre a fidelidade no culto, bênçãos e maldições, e termina sobre leis sobre dízimos e ofertas. Então, essa é uma visão geral do livro, tem apenas essas duas pequenas narrativas. Uma coisa que eu acho muito legal, é uma coisa particular minha, é sobre o ano do jubileu, sobre toda essa ideia que é passada, mas existem alguns pontos importantes para nós entendermos aqui, falando sobre o dia da expiação e tudo mais. Ok, vimos uma visão geral do livro. Uma coisa importante de nós entendermos é tentar entender o significado desses sacrifícios, né? O porquê esses sacrifícios, dessa forma como estão acontecendo. Os sacrifícios de animais era comum em todo o Oriente Próximo ali, em todas aquelas culturas. Existem algumas coisas nos sacrifícios, aqui em Levítico, em todo o Antigo Testamento, que são similares aos outros povos, assim como há outros aspectos que são totalmente distintos dos outros povos, né? Fazer sacrifício aos deuses, eles eram comuns, até, como a gente sabe, né, alguns povos faziam sacrifícios de criança, né, que Deus sempre abominou esse tipo de atitude, né? Até o único evento lá de Abraão levar o filho, né, para ser sacrificado, Deus mostra, era só um teste, não vai fazer isso, né? Não vem falar que Deus queria um sacrifício de criança, né? Agora você vê, e nós vamos perceber isso lá no livro de Juízes, já esqueci de novo o nome do juiz, o nome do cara lá que sacrifica a filha. O Jefté, né? O Jefté, o cara é líder, Deus chamou ele para ser líder e ele vai lá e sacrifica a própria filha para Deus. Na época dos juízes, já tinha entrado na terra, né? Passou por Josué e tudo, entrou na terra de Canaã. Sim, tipo, ele fez um voto a Deus para agradecer a vitória da batalha que ele teve. Senhor, como agradecimento, eu vou sacrificar a primeira pessoa que sair para me cumprimentar para a guerra. E saiu a filha dele. Aí já que fez voto para o Senhor, tem que cumprir. Agora, ele não tinha que fazer esse voto. Esse que é o ponto. Quem disse que Deus queria o sacrifício de uma pessoa? E essas histórias servem para mostrar a dimensão da distorção que o povo tinha naquela época, ou da distância que eles estavam do Senhor. Isso é porque foi um homem levantado por Deus para defender o povo de Israel. Foi um dos juízes. E fez uma aberração dessa. Você vê a falta de conhecimento, de instrução, de conhecimento da palavra, da lei, né? Deixa eu fechar isso daqui, espera um pouquinho, senão vai ficar aparecendo... Ai, fiz besteira. Apertei a tecla errada, foi mal, hein? E eu desligar o wireless, eu desliguei tudo. Vamos lá. Pronto, consegui. Seguinte, você vê o nível de como o povo, tendo a lei de Moisés, tendo as instruções, não estava prestando atenção nela. Até uma coisa que a gente vai ver depois em Reis, Juízes e Reis, essa questão. Mas nós temos aqui, nos povos antigos, muitas coisas parecidas com relação a pegar animal e sacrificar. Só que existe uma diferença básica, que é o que é importante nós entendermos, que a maioria dos sacrifícios em todos os povos eu preciso oferecer um sacrifício para agradar os deuses. Os deuses demandam sacrifício e até o seguinte, até a ideia em alguns povos, inclusive existia essa preocupação em Israel, de que os deuses se alimentavam dessas coisas. Eles literalmente se alimentavam. Eu sacrifico um animal, coloco lá no altar para aquele deus e depois ele vai vir devorar aquilo. Tá?
Você vê no Salmo 50 Deus falando, eu não preciso de sangue de bois, eu não me alimento de carne de animais, né? Deus falando para o povo no Salmo 50, você acha que eu preciso disso? Se eu tenho tudo? Você acha que eu preciso que você me dê uma comida? Né? Então você tem vários, isso faz parte de várias culturas, até culturas orientais, né? Eu lembro quando eu era menino pequeno lá em Andradina, minha mãe ia na Seishonoye, né? Não sei quem conhece a Seishonoye. Eu ia, né? Eu ia também porque eles davam doce no final, claro que eu ia, né? Não ia perder essa. O duro é quando tinha doce de feijão, que os japoneses faziam doce de feijão. Eu no começo não gostava, depois não tinha muita opção, comecei a gostar, né? Mas o que acontecia? A minha mãe colocava lá em cima da geladeira comida que era para ser ofertada para os ancestrais, que a gente aprendia na Seishonoye, né? Então a oferta de comida e dizendo, tipo, eles vão se alimentar daquilo, você não vai consumir, deixa lá e depois você joga fora, porque eles estão comendo aquilo. Então essas ideias de o sacrifício é feito para ofertar, para entregar, para que a divindade se alimente dela, realmente se alimente dela. Essa era a ideia dos povos, da maioria dos povos. O que não existe em Levítico. Não é dada essa ideia. A ideia é dada como um sacrifício a Deus, o máximo que é passado, né, sobe a fumaça do sacrifício para que Deus, né, se agrade daquele cheiro do sacrifício. Mas nunca é passado em Levítico a ideia de que Deus vai se alimentar daquilo, né, de que é para Deus se alimentar daquele sacrifício. Isso é importante entender. Agora, o ponto principal aqui de Levítico, fala assim, qual é a teologia de Levítico, qual é a mensagem de Levítico, por que esse livro, o que ele está querendo ensinar a gente com esse monte de regras, né? Por que esse monte de regras? Esse monte de regras, e o ponto básico, se você pudesse definir o que está falando Levítico, do que se trata esse livro está falando sobre como andar em santidade diante de Deus. A questão é santidade em Levítico, santidade. E a santidade em todos os níveis. A santidade na vida civil, a santidade na vida pessoal da pessoa, ela, moralmente, e grande parte do livro é a santidade na vida religiosa, ritual. Tá? E essa é a grande questão e a insistência em Levítico de que tudo seja feito com essas regrinhas, porque o povo tem que entender que andar diante de Deus não é de qualquer jeito, é em santidade. E até o evento que vai acontecer lá no capítulo 10, né? Vamos lá para o capítulo 10, só mostrar para vocês. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Olha só. Está um pouco desfocado ou... acho que não melhora não. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre esse incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Quando Moisés está falando aqui, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam perante mim, Moisés está falando, Deus mandou dizer o seguinte, eu destruí eles, porque eles precisam entender o que é santidade. Estou mostrando a minha santidade para eles. Eles não podem trazer qualquer fogo. Eles não fazem de qualquer jeito. Não o que eles acham que deve ser feito. Regras específicas têm que ser seguidas. Aqui o texto não fala que fogo estranho é esse. A ideia talvez a forma como eles fizeram, eu acho que até essa Bíblia de estudo tenha uma pequena explicação. Em outras passagens do Pentateuco, a palavra estranho designa as pessoas que não são sacerdotes, né? Então o texto ele não fala exatamente o que é. Aqui, é difícil determinar em que consistiu esse pecado. Alguns intérpretes pensam que o fogo não havia sido tirado do altar como a lei estabelecia. Tá? Então, Levítico 16:12.
Outros consideram que o incenso não havia sido preparado de forma correta, né? Seja como for, eles fizeram alguma coisa ali que não estava nas regras que foram estipuladas. Eles fizeram fora das regras estipuladas. E porque eles fizeram fora das regras, eles morreram. E isso que acontece no Antigo Testamento, às vezes assusta, mas o cara foi até ajudar a fazer uma coisa ali legal e o cara morreu. Você vê a história lá quando Davi manda levar a arca, né, para Jerusalém, e aí a arca está caindo do carro de boi, e o que acontece? O cara lá vai tentar segurar a arca para que ela não caia. Ele toca na arca, morre. O cara foi ajudar, Deus mata o cara ainda. Tadinho do cara, né? Agora entenda o seguinte, não que Deus esteja... esse foi para o inferno, né? Deus que matou foi para o inferno, né? Não é esse o ponto. A questão da intenção da pessoa, a questão dela ter buscado fazer uma coisa correta, isso daí é com Deus. Deus está julgando a atitude da pessoa e até viu de repente uma boa intenção. Não, é uma coisa santa que não podia cair no chão. Não é essa a questão. É Deus mostrar a santidade dele para os outros, para os que ficaram vivos, né? Tipo, vocês não podem fazer de qualquer jeito. E até depois que eles viram, vocês não podiam ter levado num carro de boi, da forma como foi levado. Existem regras para transportar a arca. Então já tinha um monte de coisa errada. E essa pessoa morreu porque vocês erraram, né? Então essas regras, Deus às vezes ele parece tão, né, destrói uma pessoa sem mais nem menos, né? E de novo, quem somos nós para discutirmos como Deus matou uma pessoa que foi Ele mesmo que criou essa pessoa, né? Moralmente Deus não está fazendo nada errado, tá? Porque Ele é Deus. Diferente de qualquer um de nós, Ele é Deus e Ele pode fazer, Ele pode sim tirar a vida de algo que Ele deu a vida. Então, quando Deus faz isso, Ele está mostrando, gente, não se brinca comigo, não é brincadeira. Vocês têm que, às vezes Deus permite que uma coisa dessa aconteça, Ele faz uma coisa dessa acontecer, 2 pessoas morrerem, para que os outros aprendam a lição e não venham a morrer, não venham a ser destruídos. Então, pode ser, mas isso que a gente não tem, o texto não explica o que aconteceu. Então pode ser tipo, eles não, porque é o que acontece, o sacerdote, para ele estar ali no templo, na tenda da congregação, ele tinha as regras, a roupa para usar, purificação, uma série de coisas, né? Sim, exclusividade, eram levitas, e os levitas eles viviam para estar no templo servindo. Então, o texto não explica, mas fala que eles trouxeram um fogo estranho, eles fizeram alguma coisa errada que não era para ter feito, e é por isso que eles sofreram as consequências. O Felipe? Aqui fala que esse fogo, como você falou, pode ser tirado em outro lugar, não do altar. Do altar. Fala também que possivelmente o incenso foi no horário errado, mas embaixo ele fala que alguns pensos que esses dois, eles estavam bêbados, já que o incidente segue uma proibição contra a bebida no versículo 9. Ah, tá. Pode ser, exato. Exatamente. No final, o que eles não ordenaram, dá para entender que eles não movimento, né? Exatamente. Exatamente. Como, né? O que eles não ordenaram. Exato, como ele está colocando. Ofereceram fogo não autorizado, né? Diante do Senhor. Então, você tem essa questão. Essa é a narrativa que tem, e o ponto aqui é mostrar a santidade do Senhor, que é o que permeia todo o livro de Levítico, tá? Os sacrifícios, as formas como as coisas são feitas. Deixa eu voltar aqui. Eu queria voltar a algumas coisas que eu tinha escrito e agora eu perdi. Eu não queria passar essa parte, queria passar uma outra coisa para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um instante. Esse aqui é o texto que eu li semana passada para vocês. Não. Eu queria passar algumas outras coisas que tem sobre... alguns detalhes sobre os sacrifícios. Deixa eu ver se eu acho aqui no texto.
Aqui, ó. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Quando ele está falando aqui, ó, aqui é o começo do livro, tá? Capítulo 1, versículo 3 e 4. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Olha só, para que o homem seja aceito perante o Senhor, tá? E outra coisa, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, isso acontecia. A pessoa trazia um gado lá e eu estou trazendo ele, tá? Por exemplo, se for questão de expiação de pecado, alguma coisa que eu fiz. Ele impõe as mãos sobre o animal, e agora o animal é a questão de representação. Tá? Impor as mãos é trazer a autoridade ou trazer a representação de alguém, de algo. Por isso que você tem a questão de imposição de mãos e tudo, até uma tradição que a gente traz até hoje, né? Por exemplo, é uma tradição que a gente segue na imposição de mãos sobre, quando a gente institui presbíteros e diáconos, né? E também pastores, a imposição de mãos, que seria meio uma transferência de poder ou transferência de identidade, né? Então, toda essa ideia que está sendo passada aqui, e realmente você impõe as mãos sobre o animal representando aquilo. O animal vai ser o meu representante, vamos supor, né, para esse sacrifício. Ele vai ser o meu representante. Então, a favor dele para a sua expiação. Então, para que porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele. Então, você tem que pôr a mão sobre o animal para que o animal seja aceito em seu favor, para a sua expiação. Algo que acontecia também em outros povos, esse tipo de prática, né, de impor as mãos sobre o animal para que ele fosse sacrificado. E tem uma outra coisa aqui que eu não achei lá nas minhas anotações, que é quando... Aqui ele falou, ó, primeira oferta de holocausto de gado, depois ele vem gado miúdo, e agora ele vem falar aves, né, como deve ser. Oferta de manjares, que é o de cereais, tá? A oferta de cereais. O que eu queria achar aqui... Cadê? Bom, Ctrl F. Aqui, ó. 2:13. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. O sal tem um papel importante aí. Qual é a figura do sal? Sabor, o que mais? Conservação, né? A ideia passada do sal, de aliança, ela se conserva, ela não se deteriora, mantém a aliança, vamos supor. E no Antigo Testamento nós temos alguns textos que falam de aliança de sal, que ela é feita. Inclusive, deixa eu ver se tem aqui nessa nota aqui. Aqui, ó. O sal que preserva da corrupção era utilizado antigamente como elemento simbólico quando se estabelecia uma aliança destinada a perdurar. Uma aliança perpétua e solene era denominada aliança de sal. Todas as ofertas sagradas que filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo por direito perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Está lá em Números 18, 19. Tá? Eu queria ter um outro texto, deve estar aqui embaixo. Aqui, ó. 2 de Crônicas 13, 5. Não... Ops, peguei o texto errado. Cadê? Não, tá certo. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Então veja que você tem às vezes esse termo aí, aliança de sal, que é utilizada, por isso que devia ser colocada, temperada com sal, esses manjares. Então veja um monte de simbolismo, de questões que tinham naquela época, tá? Tem que colocar o sal por esse motivo, tem esse significado. E há em Levíticos vários detalhes
que eu acho que aí a gente passaria meses para ver detalhes, muito tempo atrás, lá para 1991, eu acho, 92, 91, nós tínhamos uns estudos bíblicos lá na casa da Dona Suleide. Eu era da mocidade naquela época, né? Então, vinha uma irmã lá de Rio Claro dar estudos, e ela deu um estudo muito bonito sobre a figura de Cristo nos sacrifícios e no tabernáculo. Então, mostrando cada detalhezinho, foram meses e meses de estudo, mostrando, o cordeiro, né, sem mancha, tudo, a gente conhece esse simbolismo, mas mostrando os pães, né, como a gente percebe Cristo ali nos pães e tudo, o candelabro, o santo dos santos, as cortinas, o que significava na cultura de Israel, esse tipo de tecido, essas coisas. Então, uma coisa riquíssima. Tem até um lado, às vezes, tipo assim, eu acho um perigo, às vezes, achar o que não existe, né? Às vezes, não, eu tenho que achar Jesus aqui nesse objeto, né? Isso é uma coisa perigosa, às vezes a gente tem no Antigo Testamento. Às vezes o pessoal quer achar Cristo em todo lugar, porque Cristo está em todo o Antigo Testamento, né? A figura de Cristo. Mas você tem um perigo, às vezes, parece que as pessoas exageram um pouco. Mas existem vários simbolismos nesse sentido. Agora, o que importa aqui em Levítico é nós entendermos essas regras, entender o que o livro está querendo nos ensinar com tudo isso. Então, essas regras são colocadas, o povo é instruído como fazer o sacrifício, como eles devem fazer essas coisas para pedir perdão e tudo. Agora, existe um sacrifício diferente, que na verdade tem um sacrifício e um que não é sacrificado, que é o que eu tinha falado para vocês, que é o ponto central aqui do livro, né, na estrutura dele, que é aqui o dia da expiação, capítulo 16, versículos 1 a 34. Vamos para lá. Seguinte, tem uma série de coisas aqui, deixa eu só ver se eu pego aqui o texto principal. Existe uma série de regras aqui, eu não queria ler todo o texto, tem uma série de coisas. Bom, dá para ler dos versículos 1 a 8. Vamos ler do 1 ao 8 aí, ó. Vamos fazer o seguinte, cada um lê um versículo. Levítico 16, de 1 a 8. Quem encontrou pode ler. Falou o Senhor a Moisés, e eles morreram 2 filhos de Arão, tendo chegado aqui eles diante do Senhor. O Senhor disse a Moisés, que o seu irmão Arão não entre dentro da hora do lugar santíssimo atrás do véu, diante da cruz da arca, para que não morra, desaparecerem a nuvem em cima da cruz. Arão deverá entrar no lugar santo, com um novilho como oferta pelo pecado, como carneiro de um local. Se vestirá ele a túnica de linho sagrado, terá as calças de linho sobre a pele, cindir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma ripa de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, para uma oferta pelo pecado, e um carneiro para uma holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará os bodes e os porá perante a porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o adversário. Isso. Então, são dadas regras para esse dia da expiação. Esse dia, ele é feito uma vez por ano, tá? É um dia especial, em que, o que está acontecendo aqui? Esse evento especial, ele não é para a remissão do pecado das pessoas. Ele é para a remissão dos pecados da nação como um todo. Então, os outros sacrifícios, você ia e levava um sacrifício, uma oferta pelo pecado, do seu pecado, né? Você tem um pecado, você vai lá para o sacerdote, confessa o seu pecado, ele vai dar as regras, você vai lá e cumpre as regras para que seja feito um sacrifício
pelo seu pecado, para que você seja aceito perante o Senhor. Isso era feito, vamos supor, diariamente, né? Normalmente. Agora, uma vez por ano era feito esse sacrifício específico, que era em nome de toda a nação. Isso era feito para toda a nação. Isso é algo que destoa de qualquer outros povos também, porque na maioria dos povos, quando havia sacrifícios, uma coisa era, quem tinha o direito de fazer sacrifícios era somente o rei, não os sacerdotes, e não era feito sacrifício pela nação, no máximo era feito sacrifício em favor do rei, né? Ou para remissão do rei, mas nunca para uma nação. E em muitos povos tinha isso, quem fazia sacrifício era o rei, e não sacerdotes. Os sacerdotes de outras nações eram auxiliares do rei, que era muito colocado, né? Em outros povos, os reis como divindades, ou como os filhos dos deuses, né? Como filhos de deuses. Então, tem essa questão aí. Agora, o que acontece nesse dia? Aí está dando todas as regras de que como Arão tem que se preparar, como deve ser esse dia, a roupa dele, tudo. Agora, ele tem que fazer um sacrifício por ele mesmo, pela casa dele. Primeiro, antes de tudo, você tem que se limpar. Então, você vai fazer um sacrifício por você mesmo, pela sua família, se purificar e se preparar. Depois você vai pegar um cordeiro que vai ser oferecido e 2 bodes. Depois desses 2 bodes, você vai pegar um bode que vai ser sacrificado, só que o outro vai ser esse bode emissário, que é conhecido hoje como bode expiatório. Exatamente, é daqui que vem o termo bode expiatório, certo? O que é esse? Esse bode, ele vai ser, né, vai ser colocado a mão sobre ele também, e ele vai ser mandado para o deserto. É um ritual de mostrar assim, os nossos pecados estão sendo jogados, levados para longe de nós. É essa figura que está sendo passada, né? Eu vi em alguns comentários as discussões sobre, né, o impor as mãos e sobre o que significa de tipo assim, o animal está sendo destruído por causa do pecado. Alguns concordam que seja essa ideia, outros não concordam que seja essa ideia, mas a do bode expiatório em si é realmente essa ideia. Ele vai, o sacerdote impõe a mão sobre ele, está representando ali, ele está tomando o pecado de todo o povo, ele está representando o povo e está sendo mandado para longe, né? Esse bode com os nossos pecados. Então, uma vez por ano é feita essa expiação dos pecados da nação como um todo, né? Nós como nação nós pecamos. Isso é uma coisa importante de nós entendermos, que é importante nós pensarmos nisso, pensando aqui na igreja, não na nossa igreja, na igreja como um todo. Às vezes nós não temos tanto essa prática, que ela é uma prática do Antigo Testamento, de você se colocar em nome do povo e pedir perdão pelo povo e que seja agradecer pelo povo, né? Você tem alguns casos, você tem Salomão, claro, ele é rei, ele está ali representando o povo e ele fala, né? Pedindo a Deus e se colocando como em nome do povo. Você tem Neemias, quando ele vai orar, fala assim, Senhor, nós pecamos, nós erramos, né? Nós e nossos pais, apesar dele ser um homem justo. A mesma coisa faz Isaías, ele fala assim, nós pecamos. Igual ele fala assim, quem sou eu? Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, quem sou eu para ver o Senhor da glória e tudo? E você se colocar como representante no sentido de, nós como um todo, nós pecamos como conjunto, e nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Por exemplo, nós como igreja podemos ser omissos em algumas coisas. Nós podemos deixar de ser relevante na sociedade, de fazer o nosso papel. Às vezes nós falamos, o pecado é do fulano e da ciclana, não é meu, não, é nosso. Nós como igreja temos errado. Claro, isso deve partir muito mais da liderança da igreja, né? Só que às vezes, como liderança da igreja, às vezes nós como membros da igreja falamos assim, pastor, nós estamos errando nisso, né? E às vezes é muito fácil de falar assim, esse, aquele está errando. Mas quando a gente percebe, ele aquele está errando, mas está errando porque a nossa estrutura não está andando direito. A gente precisa, a gente está errando e a gente precisa pedir perdão. E às vezes você na sua casa, você pode orar a Deus, Senhor,
perdoa a nossa igreja porque não está fazendo isso. Às vezes você está enxergando algo que a igreja não está fazendo, uma congregação não está fazendo, um trabalho não está fazendo, um grupo de pessoas não está fazendo. E você pode pedir, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia desses meus irmãos, se você se identifica. E colocar nesse sentido, né? A gente no nosso individualismo diz, bom, eu tenho a minha comunhão com Deus e tudo, e a gente tem que ter sempre essa sensação, nós somos um corpo, né? E até isso é um grande problema que às vezes a gente enfrenta hoje na igreja, o individualismo dentro da igreja é um grande problema nesse sentido, né? De cada um querer viver sua vida e a falta de entender que nós somos um corpo, né? Igual um exemplo que eu já dei, não sei, em outra aula, por exemplo, se eu chegar, sei lá, eu vejo que a Conceição está fazendo alguma coisa errada no trabalho dela lá, que ela está, né, sei lá, fazendo uma coisa antiética. E eu chegar para ela e falar assim, ó, eu sou pastor da sua igreja, você está fazendo isso, você vai parar de fazer isso. Você deve ser disciplinada, vamos supor. Ó, pastor, do meu trabalho cuido eu. O senhor não entende da ética da minha profissão. Não quero saber. Ética cristã. Né? Mas hoje em dia, tipo assim, parece que o pastor, apesar de ser pastor, e eu estou dando exemplo pastor, mas seja um outro irmão seu em Cristo. Assim, ó, você não pode fazer isso, você está errado. Né? Parece que meio assim, não, eu não posso ficar cutucando na vida do outro, né? Nesse sentido. É claro, sua intenção de santidade, de ver o bem do seu irmão e não ficar, né, fofocando ou falando mal e tudo, pelo contrário. A gente está falando de você ir até a pessoa e falar, né, buscar a mudança ou o crescimento do seu irmão. Essa sensação de que nós somos um corpo, uma família. E tudo isso está sendo passado também em Levítico nesse sentido. É um dia de expiação do pecado do povo. Tá certo? De pecado de toda a nação, como conjunto. Tá? Não é daqueles sacrifícios específicos de uma coisa ou outra. Tá bom? Deixa eu ver o que dá tempo ainda de passar. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão, algum comentário sobre o que foi falado aqui? Hoje em dia, a moral de quem vai chamar para falar. Isso é. Não tem moral e tem tudo errado, porque é o seguinte, fica com receio de magoar a pessoa. Se é a Bíblia, tem que fazer. Uhum. Só que muitas vezes quem vai admitir alguma coisa assim também tem culpas no cartão. Sim. E aí fala assim, bola. E quando chama a pessoa para conversar, não tem um respeito, não tem Sim. moral para fazer aquilo. Não, esse é um ponto importantíssimo. Muitas vezes quem vai ouvir já está muito desmoralizado, Não quer ouvir. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta hoje, por exemplo, com relação à disciplina de membros. Você chega na pessoa para disciplinar ela some da igreja, vai para outra igreja. Não quer ouvir. E vários casos nesse sentido. Você chega para a pessoa que quer falar, senta aqui, vamos conversar. Não, está tudo bem. Não quero conversar. Né? E até briga, a pessoa vai lá, fala, xinga, calunia. E, tipo, a pessoa está na igreja, um dia está falando de Deus, glória a Deus. No outro dia você vai lá, chama a atenção da pessoa, fica chateada, brava, fecha a cara e some da igreja até. Né? E esse realmente é uma questão importante para a gente hoje, até algumas situações que eu tenho vivido, visto nas igrejas que eu tenho trabalhado, essa luta realmente tem uma questão de você ter moral para falar para o outro, existe um porém aí, né? Quando eu estou chegando, sei lá, eu vi que a Beth fez uma coisa errada, eu vou chegar e me aproximar dela, assim, bom, mas eu não posso falar nada porque eu também errei, né? Bom, não é a minha santidade que vai me dar moral para falar com ela, né? Porque eu posso, como Davi, ter adulterado, ter assassinado, só que eu estou arrependido, pedi perdão ao meu Deus, restaurei a minha vida, né? E agora eu estou falando porque eu estou vendo que ela fez uma coisa, e esse é o grande ponto. O problema não é as pessoas pecarem na igreja, é pecarem e achar que estão certas, e não achar que precisam se arrepender. Eu acho que esse é o grande problema que a gente está enfrentando hoje. As pessoas que precisam de disciplina, que você vê que a pessoa está errando, quando você chega e se aproxima para a pessoa, ela não aceita que ela tenha que ser chamada a atenção. ela vai ter que mudar a postura. Exatamente.
Porque às vezes ela não acha que está errada. E quando, mesmo estando errada, às vezes tem esse problema. Fala assim, e quem é aquele para falar de mim? Não, tudo bem, eu sei que aquele está errado também. Mas você não está errado? Não quero saber, aquele está errado. Aí você fica, não, pera um pouquinho, acerta a sua situação com Deus. E vamos deixar o outro, que daí a gente vai no outro e fala também. Vamos lá. Né? Mas, primeiro, nós precisamos de pessoas na igreja, e principalmente liderança na igreja, que tenha, que seja espelho para a gente, eu obedeço, né, até uma coisa que eu tenho ouvido, tem autoridade e poder. Até estava ouvindo o Fernando e o Abner falando sobre isso, sobre a educação de filhos. Né? Tem pai que tem poder para educar os filhos, eu estou mandando, cala a boca e faz. Né? É diferente do outro que tem autoridade, e ele conversa com o filho, ele explica e ele dá exemplo, então ele naturalmente tem autoridade e o filho naturalmente o obedece. Então é isso também, claro, que a gente tem que ter. Né? Líderes, pastores, presbíteros, e líderes em geral, superintendente da escola dominical, quem quer que seja um exemplo, que a gente possa falar, bom, essa pessoa veio falar comigo e ela é uma pessoa que, ela tem, vamos dizer, moral para falar, porque ela fala do que ela pratica, ela não é aquele, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. As autoridades estão aqui, fora os pastores, nós que colocamos. Sim. Acabou, não interessa que nós colocamos lá, a autoridade está lá, eu tenho que ficar quieto se ele faz errado ou não. Sim. Eu tenho que escutar e muito quieto. Então, isso... Outra coisa, eles não podem ter medo, e outra, tem regra, a Bíblia põe regra. Isso. Vai falar uma vez, leva o segundo, leva o presbítero junto. Isso. Agora, você colocou num ponto extremamente importante. E aí, até a gente já está estourando nosso tempo, a gente vai encerrar com isso. Um ponto extremamente importante de toda essa discussão que a Beth colocou, a questão de autoridade instituída por Deus. E o melhor exemplo de entender essa questão é ver a relação de Davi com Saul. Seguinte, a pessoa foi colocada como autoridade sobre você. Quando você se tornou membro dessa igreja, você aceitou se submeter à autoridade da igreja, dos pastores, né, e de toda a hierarquia dos presbíteros e tudo. Se o presbítero fala para você, irmão, eu não quero, de repente chega, sei lá, um presbítero, minha irmã, você não pode vir para a igreja vestida desse jeito. Você tem que ser mais decente, vamos supor, se fosse essa a história. Entendeu? É claro, o que vai acontecer na vida real? A pessoa espana, fica chateada, está me caluniando, sei lá, é bullying, vai inventar um monte de coisa, né? Sim. Só ela. Sim. Eu tenho uma questão com você, eu tive tomando no boteco. Estava tomando uma branquinha lá no José Cortez. Só eu vi, Que é isso, né? Eu quero me aceitar com vocês. Aí se você me ouvir, legal, ganhou, irmão. Isso, exato. Se não ouviu, peraí, então, vou levar mais uma testemunha, porque ele está fazendo um negócio que é errado, não é bom para ele, não é bom para ele. Sim. Enfim, não deu certo, daí a proposta não deu certo, considera ele como um fariseu, não é isso? Sim. Tem que seguir um pouquinho diz a Bíblia. Se faz isso, evita um monte de problemas na igreja. Né? Sem dúvida. Então, e precisa ter coragem de fazer isso, né? E voltando a essa questão da autoridade, esse aqui é o ponto. Às vezes, eu posso estar na igreja e eu vejo que o pastor Nelson está fazendo uma coisa errada. Tem a questão moral. Às vezes, Nelson está fazendo uma coisa moralmente errada, principalmente se for pública, você tem que vir. Agora, não é, vamos supor, o pastor, eu estou aqui, sei lá, como diz o seminário, picando fumo com vocês, eu não estou, nem estou dando aula de jeito, estou falando umas besteiras aqui para vocês e tudo. Aí você tem o seguinte, você tem os dispositivos da igreja, você não vai simplesmente ficar calado, bom, ele é autoridade, deixa ele falar, eu não posso questionar. Não, você pode questionar, porque você tem os dispositivos da igreja, manda carta para o conselho e tudo. Mas, apesar do Nielsen estar falando besteira, estar falando uma heresia aqui, eu dou uma aula aqui, falo uma coisa que não tem nada a ver com a nossa doutrina. E eu falo que é desse jeito, que a igreja presbiteriana está errada e tudo. Você não vai chegar detonando comigo, porque apesar disso, o Nielsen continua sendo pastor da igreja. A gente deve honra e respeito às autoridades que Deus constituiu, né?
Você vai pelos meios legais da igreja e falou assim, ó, vai lá para o Wagner Frois, que é presbítero, ó, o Nelson está falando besteira na classe. Falou isso, isso, isso. Chama uma testemunha. Eles vão me chamar no conselho. Se eu falar, não, eu acredito nessa besteira. Tá, então manda para o presbitério e tira o meu pastorado. Agora, enquanto eu estou aqui como pastor, se foi Deus que constituiu como pastor, você deve respeito à autoridade. O exemplo de Davi, Saul era rei de Israel. Só que Deus depois constituiu Davi como rei. Saul ainda era rei, Deus mandou Samuel ir lá e ungir Davi. Samuel ungiu Davi. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor, é o que diz o texto, saiu de Saul. E um espírito maligno ficou atormentando ele. Por que o Espírito do Senhor saiu de Saul? Porque agora Davi recebeu o Espírito porque ele foi ungido. O óleo significa a unção. Está com o Espírito sobre ele para exercer o papel de rei. Só que enquanto isso, Saul continua rei. E em todo esse tempo, Davi respeitou a autoridade de Saul. Por isso, em 2 momentos, Davi teve Saul na mão dele para matar Saul. Os servos de Davi falaram assim, Deus te deu o cara para matar ele. Davi falou assim, eu nunca vou tocar no ungido do Senhor. Questão de princípio de autoridade. O Davi falou assim, bom, eu não vou tocar. Eu não vou acabar, porque Deus o constituiu como rei. E Deus vai tirar ele como rei. Então, esse princípio de autoridade, às vezes eu vejo uma autoridade na igreja fazendo alguma coisa errada, eu tenho que ir lá, seja advertir o irmão, se é uma autoridade, às vezes chegar e falar com uma outra autoridade da igreja, vou fazer tudo isso. Em nenhum momento eu vou desrespeitar a autoridade. Eu vou dar algumas coisas de Levítico na próxima aula, alguns detalhes, tá? Mas não tem muito o que falar de Levítico, porque eles não queriam, o animal é sacrificado assim, assim, assim. Eu acho que a ideia de passar o panorama do Antigo Testamento, quero passar mais a teologia do livro para a gente caminhar a história do povo de Israel. Tá certo? Vamos nos colocar em pé?